Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, o caminho santo, o único caminho, para que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Aqui, o canal que mana leite e mel. Só aqui você tem os bolos e os coscorões asmos e os pães da preposição. Um salve, um abraço fraternal para quem está bem intencionado aqui. Se inscreve voluntariamente, dá like voluntariamente. Você está bem intencionado aqui no canal? Vou te dar leite, mel, um coscorão asmo tocado assim, ó, afogado no mel puro. E você bebe com uma taça de vinho. Pouco para você não ficar lelé da cabeça. Olha aqui. Ó, descobri o artigo que derrubou o crocodilo. O artigo do estatuto. Ó, nesta geração que você está vendo aí na congregação, dizem que tem mais de 1 milhão. Se você for para o ministério, quem está no ministério da congregação fez um pacto com o capeta. Não vendeu a alma ao capeta. Não tem vida própria. A alma dele é do capeta. Então, se você foi para o ministério, você que está ouvindo aqui, se você foi para o ministério da congregação, você vendeu sua alma ao demônio. Você está na mão do capeta. O artigo, olha, o estatuto poderoso que os caras aprovaram na congregação, você vendeu a alma ao capeta. Você não manda em si mesmo. Você não tem vida própria, liberdade. Eu vou lhe mostrar aqui para você algumas coisas dessas. O artigo que derrubou o crocodilo. Só que esse artigo que derrubou o crocodilo, ele presidiu a mudança, ele presidiu a reunião que mudou o estatuto, que derrubou ele. Os filhos dele não sabiam disso. Por isso que vieram e gravaram o vídeo e postaram. Só que eles não sabiam desse artigo que derrubou o pai. Esse artigo que derrubou o crocodilo, derruba qualquer um na congregação do ministério. Derruba qualquer um. Porque pode acontecer com qualquer um que tem um cargo ou ministério na congregação, se usar e invocar esse artigo, derruba ele, meu filho. Senta ele. Afasta ele. Porque é poderoso o artigo. Eu vou ler aqui para você e vou ler outras coisas também. Ó, o artigo 9 do Estatuto da Congregação Cristã no Brasil, ele diz o seguinte, presta atenção para o artigo que se você, muita gente aprova isso aqui, eu acho que não lê, e aí vai fazer as coisas no ministério. Se o ministério for botar o artigo para funcionar, derruba ele. Aliás, eu já falei aqui, e vou falar de novo, nunca se levantou tanta gente para o ministério como se está levantando esse ano. Eu já falei aqui que, se você olhar no relatório, no lugar que tinha um cooperador, tem 2, na mesma igreja. No lugar que tinha um ancião, tem 2, na mesma igreja. Por causa desse artigo aqui. Escute. E eu vou ler esse artigo, e vou ler outro artigo aqui, você vê também como é a coisa. E vou também ler aqui o artigo do cartão corporativo, que é uma conta especial gerida por diáconos que paga viagens para a Grécia, para atender a reunião na Grécia, em Portugal, na Espanha. Vou ler também o artigo aqui, que é uma conta especial gerida por esses caras. Agora eu vou ler o artigo aqui que derrubou o crocodilo. O artigo 9, ele diz o seguinte, eu traduzi o artigo 9 para você, que você na sua santa ignorância também não sabe. Os membros da congregação cristã no Brasil, ocupantes de quaisquer cargos,
De ancião, a porteiro, a da limpeza, a que cuida lá do banheiro, a irmã, o cabra lá do estacionamento, de quaisquer cargo, ocupante de quaisquer cargo ou funções, ministeriais ou não, só poderão ser demitidos ou afastados do exercício deles por deliberação do Conselho de Anciães. Artigo 22 e parágrafos. Que, sob a guia de Deus, a conversa vagabunda da guia de Deus, isso aqui é conversa vagabunda. Guia de Deus, nada. Mas aqui está, sob a guia de Deus, decidirá soberanamente. O que é uma coisa soberana, filho? Soberana pode tudo. É aquele que decide, quem mata e quem vive, quem prende e quem solta. É aquele lá. Ele decidiu, está decidido. Que decide soberanamente, então o Conselho de Anciães, todo-poderoso da congregação, ele decide soberanamente a respeito nos seguintes casos. Então o Conselho delibera sobre os seguintes casos na congregação. Olha, a pedido. Então, se o cara é ancião, eu vou ler completo aqui depois. Olha, os membros da congregação são no Brasil ocupantes de qualquer cargos ou funções ministeriais ou não, só poderão ser demitidos ou afastados do exercício deles por deliberação do Conselho. Artigo 22, parágrafos, que sob a guia de Deus decidirá soberanamente a respeito nos seguintes casos. Então presta atenção para os casos. A pedido, o ancião pedir para se renunciar, mudança para outra localidade, perde também o ministério. Em alguns casos não perde, porque o ancião para a cidade que ele vai, assim, aí o ancião lá da cidade negocia, sabe? Mudança para outra localidade e assunção de compromissos contrários aos princípios da congregação que está no Brasil. O que é assunção de compromissos contrários? Por exemplo, você ser um candidato a prefeito, um candidato a vereador, um cargo político ou um cargo governamental. Que aqui eu não entendi bem o que quer dizer um cargo governamental. Então, se o cara passar por um concurso público, não é um cargo governamental. Se ele for, por exemplo, se ele for advogado, e aí um político convidar ele para ser assessor do gabinete dele, o cara perde o ministério? Aqui não está especificado. Porque essa assunção aqui, assunção de responsabilidade, assunção de carga, é um ato de assumir um cargo público ou função governamental. Então, se o cara aí é um advogado, um médico, vamos botar aqui um caso de advogado, que é mais fácil de entender. E aí, se ele for convidado para ser assessor de um gabinete ou um cargo público lá, ele perde o ministério? Porque a assunção é isso. Aqui deixou vácuo aqui de interpretação. Então, esse é todavia, aqui é um fato que perde o ministério. Porque a assunção é você assumir um cargo público ou função governamental. Uma assunção de poder, uma tomada. Sim, e tem tomada de controle também. Essa assunção é essa. Então, ficou esse vácuo aqui, mas está aqui. Então, o ministério pode tomar o cargo, tomar o ministério. O outro ou que implique na ausência inevitável às reuniões ou na impossibilidade do atendimento pontual das exigências do cargo ou função. Então foi aqui que o crocodilo caiu. Porque o crocodilo, ele está doente. É por isso que vários ministérios estão sendo levantados para ficar do lado daquele ancião que está na igreja e ele não pode atender. E aí levanta outro cabra para lá. É por isso que no relatório, já falei aqui, vou repetir, tem muito lugar que tem 2 cooperadores, 2 anciães. Então, para não tomar o cargo do cara, aí levanta outro ali no lugar. Levanta outro ali para ficar. Porque no dia que ele não puder atender, se o ministério quiser tomar
afastar o cara, afasta. Por esse estatuto aqui, afasta. Porque estatuto aqui, esse artigo aqui é todo poderoso, meu filho. Porque o conselho aqui, ele é soberano. Está no estatuto, juridicamente impossível você conseguir o ministério de volta. Porque está no estatuto. Foi aprovado em reunião que eles mesmos aprovaram o estatuto. Esse artigo. Então você não tem como reclamar uma coisa que você mesmo aprovou. Você lá não teve coragem de ir contra. Nem de questionar, que nem eu estou questionando aqui no caso de Assunção. No caso de quê? Deixa eu falar aqui, deixa eu ver. No caso de Assunção, Então, se você é um diácono, cooperador jovem, um ancião, e você é um cara no serviço público lá, um vereador da sua cidade, ele tem lá o gabinete dele. No gabinete dele, ele tem cargo de confiança. Aí você tem aquela profissão lá boa. Aí o cara convida você para trabalhar com ele. É um cargo. O cargo não é político, mas o político convidou você. Você perde o ministério com esse cargo. O cara que aprovou isso aqui foi aprovado no Brás. Lá ninguém teve coragem de questionar sobre isso. Entendeu? Então é o vereador lá, e aí você trabalha com o vereador. É um cargo público, mas só que você é funcionário de confiança. Funcionário de confiança do vereador não precisa passar por aprovação por concurso público. É um cargo de confiança. Não é crime cargo de confiança, é um caso lícito. Mas aí, se você for do ministério e for trabalhar com vereador, pode ser considerado um cargo político, público. E aí o artigo pode te derrubar se quiser. É aqui que dá a treta. Porque o ancião da cidade já não gosta de você e aciona o artigo 9 para te derrubar, para botar um coleguinha dele da mesma panelinha. E por esse artigo derruba mesmo. Porque não está especificado, não estando especificado, o artigo vale. Que você trabalha para o vereador, no gabinete do vereador. Um negócio lícito, devido à sua profissão, devido à sua qualificação, mas você é do ministério, só que o ministério não gosta de você, o ancião local não vai com a sua cara, quer botar outro no seu lugar, aciona o artigo 9 do Brás. Se o Brás for cumprir, derruba. E aí dá treta e o BO lá no culto. Continuar aqui. Pegou a visão aqui do cavaleiro? Então é o seguinte aqui, ó. A pedido, então, o Conselho de Ancião Todo-Poderoso pode te derrubar a pedido, se renunciar. Você mudar de localidade, ou seja, o Ministério não é obrigado você vai mudar de localidade, de cidade. O Ministério não é obrigado a te dar um ministério lá. Então você foi levantado ali, lá é outros 500. E a assunção de compromissos contrários aos princípios da Congregação Cristã do Brasil, ou que implique na ausência inevitável às reuniões ou na impossibilidade do atendimento pontual das exigências do cargo ou função. Foi aqui que o crocodilo caiu. O crocodilo caiu aqui. Porque ele, como presidente, não estava cumprindo. O embremador, se quisesse derrubar o embremador, podia derrubar aqui também. Sabe? Só que aí o crocodilo ficou impossibilitado de atender às presidências, doente, e aí esse artigo aqui foi usado. Eu não sei, o embramador não foi o mesmo tipo de coisa que aconteceu com o Salvatore. Porque ele ficou doente lá, mas ele não ficou assim algum tempo, não sei. Então é isso aqui que pode derrubar não só o crocodilo, como qualquer ministério. O cara é ancião de uma cidade. Aí ele fica, o ancião de uma cidade, ele que preside a reunião da cidade. Dos cooperadores de jovem, das porteiras, das irmãs da piedade, dos operadores de som, da manutenção. Se ele ficar impossibilitado de atender essas tais reuniões, o artigo 9 pode afastar ele. E aí botar outro no lugar.
pode afastar ele por um tempo, ou definitivo, depende. O artigo aqui não cita o tempo, mas o conselho aqui do Braz pode ser acionado e afastar esse tal ancião. Ele ficou lá um mês doente, sem poder fazer nada, nem atender culto, nem atender reunião, nem nada, nem ungir, nem orar, nem atender funeral. Esse artigo aqui afasta ele. Por esse artigo aqui afasta ele. Esse artigo aqui faz qualquer coisa. Corta qualquer cabeça. Põe qualquer um na guilhotina. Então aqui, ó. Que implique na ausência inevitável às reuniões ou na impossibilidade do atendimento pontual, você sabe o que quer dizer, das exigências do cargo ou função. Incapacidade física ou jurídica que os impeçam de exercer o cargo ou função. Incapacidade física, que é o caso do crocodilo também, que está meio... Mas no crocodilo é a enfermidade mesmo. Ou jurídica, ou seja, algum BO, algum problema lá que você tem que o sujeito tem com a justiça, quem tem cargo ou ministério. E aí, o ministério aciona o artigo 9 e derruba, afasta. Quem impede exercer o cargo ou função. Ou inidoneidade moral ou espiritual que os inabilitem para o cargo ou função. Idoneidade moral ou espiritual. Aqui, o que é uma idoneidade moral ou espiritual? Aqui, quem vai decidir é a política. É a cara do freguês. Porque aqui, o que é uma pessoa sem moral? O que é uma pessoa sem idoneidade espiritual? Um ancião lá da cidade pode não gostar com a cara do outro, na articulação política for mais forte do que o outro, e aí fazer uma acusação de idoneidade moral sobre o outro, sobre o cooperador de jovem, sobre o encarregado de orquestra, sobre o encarregado regional, sobre aquele irmão porteiro. Aqui é um vácuo. Aqui, lá na briga de disputa de poder, pode invocar uma idoneidade moral e espiritual. Ou seja, o mais forte invoca sobre o mais fraco uma idoneidade moral e espiritual. Pode dizer que o cooperador de jovem lá está pregando o evangelho na congregação, no culto de jovem, e aí pode ser uma idoneidade espiritual. Uma acusação, pode ter lá uma Jezabel que acusa um cooperador de jovem de alguma coisa, um cooperador, ou ancião contra ancião. E aí o artigo 9, quem vai julgar, aceita a acusação, e aí tira o cabra pelo artigo 9. Isso aqui tudo deixa um vácuo, porque aqui não está especificando nada. O que é uma idoneidade moral? O que é uma idoneidade espiritual? Lá tem um cooperador de jovem, às vezes pode criticar o ancião. O cooperador oficial pode criticar o ancião, pode não aceitar uma decisão que o ancião tomou, e aí ele fazer a crítica, pode ser considerado como idoneidade moral ou espiritual, e aí senta o cabra. Aí esse ancião que não gostou, aciona o Braz e a regional, e aí acusa ele de idoneidade moral. E aí pede o caso pelo estatuto. Aí perdeu o caso pelo estatuto? Um abraço, meu filho. Um abraço. O estatuto é poderoso. Foi decidido em reunião, usando o artigo 9 do estatuto. E aí um abraço. Aí é só Deus na causa. Porque é um vácuo. Não tem especificidade. O que é uma acusação moral? O que é uma idoneidade? Então pode ter lá uma briga lá de ministério com ministério. O mais forte vence o mais fraco. Ele é levado na reunião. É acusado de idoneidade moral, espiritual. Entendeu? A regional vai olhar para a cabra do freguês, a cara do freguês vai com aquele lá, e a parte fraca se lasca, é afastado ou sentado. E aí vem e para aqui no canal do YouTube. O artigo 9 é super poderoso. Improbidade ou dissídia e quebra de fidelidade à doutrina ou à doutrina ou à disciplina ministerial da congregação cristã no Brasil, a juízo do conselho. Então, meu bem, tudo isso aqui é armadilha.
porque não está especificado o artigo. Qualquer coisa, uma disputa de poder na cidade, o mais forte acusa o mais fraco, e aí põe de fidelidade à doutrina, diz que quebrou a doutrina, ou a disciplina, por exemplo. Disciplina é o quê? Uma orquestra lá, um carregado de orquestra pode acusar um músico de falta de disciplina. Um encarregado regional pode acusar um músico de falta de disciplina, porque o músico lá está por fazer a barba, o organista lá está com a roupa não sei o quê, ou não sei o quê, e aí o encarregado de orquestra ou o ancião da música pode fazer uma acusação contra a organista e acusar ela de quebra de disciplina. Aí o artigo 9 toma o ministério dela e senta ela, deliberado em conselho. Sabe? Esses aqui foi tudo aprovado no Brás, no conselho lá com todo mundo. Só que na hora lá, claro que na hora lá, eles não vão ler tudo isso aqui. E aí aprova lá e pronto. O cara às vezes aprovou, não teve nem a decência de ler para contestar certos pontos do estatuto e aprovou lá. E aí depois é usado contra ele mesmo. Foi o caso do Crocodilo aqui. Inabilitado para atender a função de presidente. Para atender pontualmente de presidente. Então, se o Conselho do Brás já tinha alguma coisa contra o Crocodilo, acionou o artigo 9 e lascou com ele. Porque tem essa, meu filho, também. Às vezes, é pau que dá. Às vezes dá naquele porque não gostou. Aciona o artigo naquele que não gostou. Mas naquele que gosta, aí dá faz panos quentes. Esse artigo 9 aqui, se tiver um ministério da congregação, se você tiver um ministério da congregação, vendeu a alma ao capeta. E aqui é para porteiro, para manutenção, você tem um cargo operador do som, no estacionamento, qualquer coisa. E aí, por exemplo, você é do estacionamento lá, passou um mês sem vir na igreja por causa de uma doença, os caras acionam o artigo e põem outro lá. Entendeu? Pode até não dizer que você não tem mais, mas você vai para a escala. E aí eles vão te dar uma canseira, que nem dá canseira em organista. A organista ela pode ser acusada de quebra de disciplina, como na congregação tem aquelas escalas para se tocar, e aí tira a organista da escala. E aí fica dando canseira na organista, que nem faziam lá nos anos 2000, quando a organista cortava a ponta do cabelo, ou usava uma roupinha mais acusada de vaidade. Aí o que os caras faziam? Tirava a organista da escala. Em vez de ela tocar em em vez dela tocar em uma semana sim, semana não, botava mês sim, mês não, já para dizer que ela não estava bem, que está ali na praça. Aí ou ela desistia pela canseira, pelo desprezo, desistia, sabe? E aí ia continuar fazendo o que ela... É assim que funciona, rapaz, na congregação. O cara, então, pode ser acusado de disciplina. Disciplina é barba por fazer, é você tocar, não fazer o que o músico não fazer o que o encarregado quer, não fazer o que o regional quer. E aí já pode ser acusado de disciplina. E aí, sendo acusado de disciplina, você já é considerado, e aí você vai ser perseguido até você desistir. Pode perder até a liberdade. Esse artigo aqui, velho, isso aqui é que nem a fogueira do Nabucodonosor. Ou você se prostra, ou eles te jogam dentro. Então aqui, meu filho, é aqui que está o problema. Porque são acusações, fidelidade à sã doutrina. A sã doutrina aqui é a doutrina do ministério, não é a doutrina da Bíblia. Então, se você for seguir a doutrina da Bíblia, é claro que você vai ferir essa porcaria de doutrina aqui do artigo 9. Se você for seguir a Bíblia, a lei real, é claro que você não vai cumprir essa porcaria de disciplina aqui. Sabe?
fidelidade à doutrina, fidelidade à disciplina ministerial. Tudo a juízo do conselho. Então o conselho decide. Se você for do ministério, meu filho, você fez um pacto com o capeta. Então é por isso que se dá as tretas na congregação, sabe? Porque as pessoas, porque o ancião sabe ler o estatuto, e aí ele quer pegar você, porque ele não gosta de você, ou ele quer teu cargo para dar alguém que é, ou sei lá o que, comprou ele quer dar um cargo àquele irmão lá, e aí você está no cargo, e aí ele vai procurar alguma coisa contra você e lhe acusar de idoneidade moral, idoneidade espiritual, improbidade, desídia e quebra de fidelidade à doutrina ou disciplina. Disciplina vai funcionar mais para cargos do baixo clero, sabe? Vai funcionar mais para cargos do baixo clero. E aí vai começar a perseguição. E começou a perseguição, você vai ceder, se irritar, e aí vai partir para a briga. E partindo para a briga, você perde o resto. Lembra do caso do lado do Roseli? É isso aqui. Vão tudo invocar o artigo 9. Sabe? Vão tudo invocar o artigo 9. Aí as duas partes. Então, se as duas partes for forte, pode até que chame um acordo. Se uma parte for mais fraca, a parte mais forte ganha, e a parte mais fraca vai ser acusada daquilo lá e sentenciada pelo Ministério do Juízo. Sabe? Então lá essa improbidade aqui, por exemplo, funciona com administração. Se o cara lá é o administrador da igreja, mexe lá com um patrimonial, se ele cometer lá um deslize, e aí o conselho dos anciãos da regional vê que você deslizou ali, eles podem tirar seu cargo. Sabe? Você cometeu ali um ato que viola os princípios dos estatutos da congregação, você pode até não ter feito aquilo. Mas se o cara já, sabe, porque tem muito na congregação, começa com coisas espirituais. E ali você pode, sendo da administração, você pode ter um comportamento contrário aos princípios morais e éticos que o ministério julga que você teve esses comportamentos contrários, e aí vai ver que ele já quer o seu cargo para dar para outro correligionário, e aí joga você no lixo. Porque estando assim, parece bonitinho. Nossa, congregação, que maravilha, né? Nossa, então você pode perder o cargo, né, não sendo pontual no atendimento das reuniões, porque aí já vai dizer que você é leviano com as coisas de Deus, e aí você, nossa, improbidade, desídia, idoneidade moral. Nossa, para ter ministério na congregação, você tem que ter moral, espiritualidade, doutrina, não quebrar disciplina. Parece bonitinho, né? Mas o capeta está aqui dentro, meu filho. É aqui que está o capeta. Porque você pode ser acusado. E aí, os caras usam o artigo 9 e ferra com você. Você pode nem estar fazendo aquilo. Um músico, uma organista, que nem já falei. Organista, aconteceu muito com organista, está aí, mas muito, rapaz. Organista era castigada. O organista abusava uma base mais. Se um encarregado não gostasse dela, se o cooperador não fosse com a cara dela, ou quisesse botar alguém no lugar dela, o encarregado da orquestra, a examinadora, a chefona lá das organistas, e ela, por exemplo, no teste para a organista, e aí já acusava ela, da organista, de ser um pouco vaidosa, e a organista nem sabia por que estava demorando a tocar na igreja, porque a escala dela estava dando canseira. E a organista nem sabia o que era. Era
Porque a instrutora, ou sei lá o que lá do ministério, eu queria dar uma canseira nela mesmo para ver se ela... para botar outras na frente dela. Outras mais amigas, que era mais, que bajulava mais a examinadora, o ministério, tem tudo isso, filho. Então são coisas que, assim, nossa, mas o capeta está nos detalhes, meu filho. Você pode ser acusado de tudo isso aqui. Então, se você é um cooperador de jovem, por exemplo, e for pregar a Bíblia para a mocidade no culto de jovem, o cooperador oficial pode acusar você de quebra de disciplina, que está fora do ensinamento. E aí é um motivo para te sentar, levar a acusação lá para a regional e pronto. Então o crocodilo caiu aqui. Por quê? Porque a ausência foi afastado por impossibilidade do atendimento pontual. Ou seja, tudo que acontece na obra tem que estar pontual ali atendendo, das exigências do cargo ou função. Incapacidade física, que é outro caso também, a incapacidade física. Então o ministério pode afastar um cara do ministério porque ele está incapacitado físico. Aí o cara lá, que nem os filhos do crocodilo, vieram e os filhos do crocodilo nem sabiam disso aqui. E aí toma o cargo e pronto. Entendeu como funciona? Tudo isso é juiz do conselho. Só que o juiz do conselho, você sabe como é que é, né? Vem aquele presidenciável lá da regional, sabe? No Brás. Tudo isso aqui, meu filho. O capeta está aqui, na articulação, nas amizades, na panelinha, na filha de quem, e ele lá como é que ele é, o que é que ele tem, sabe? O capeta está aqui. É tudo a juízo do conselho. Esse é o artigo 9, todo-poderoso, que derruba gente na congregação. Derrubou o crocodilo aqui. Agora aqui, ó. Deixa eu ler aqui uma coisa. Olha. O Ministério da Congregação Cristã no Brasil é composto de anciães que, em seu conjunto, formam o Conselho de Anciães, cooperadores do ofício ministerial e diáconos. O Conselho de Anciões se reunirá em reuniões regionais de ministério, compondo o Conselho Regional de Anciães. Tem o Conselho Regional de Anciães. Tá? Tem um Conselho Regional de Anciões, integrado por todos os anciões da localidade das respectivas regional. Por exemplo, Regional de Campinas. Todos aqueles anciões ali da Regional de Campinas, de Limeira, Rio Claro, Hortolândia, Sumaré, Santa Bárbara do Oeste, Americana e outras ali. Todos aqueles anciãos dessa cidade fazem parte do Conselho dos Anciães de Campinas, toda aquela região. E deliberará as questões espirituais regionais daquela região, bem como as materiais, estas em conjunto com as administração, dando cumprimento ao artigo 32. Então, todos aqueles anciãos daquela regional, Sumaré, Hortolândia, Campanha, Indaiatuba, tudo faz parte ali da regional, é o conselho. Então, decide sobre aquilo ali, sobre aquela região. Mas se o negócio lá, só que ele tem poder, mas o Brás pode derrubar a decisão deles. Aqui, ó, o Conselho dos Anciãos mais antigos do Brasil, que se reúne em São Paulo, lá daquela regional de Campinas, tem anciões que vão para o Conselho do Brás, que são também do Conselho do Brás. Em proteção à unidade espiritual, aqui, ó, o Conselho dos Anciãos mais antigos do Brasil, que se reúne em São Paulo, em proteção, ou seja, que é o guardião, os cavaleiros da Távola Redonda, em proteção à unidade espiritual, poderá revisar ou substituir soberanamente, ou seja, o Brás pode derrubar qualquer decisão de qualquer conselho ministerial regional, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, como na Espanha, em Portugal. O Brás pode derrubar qualquer conselho, porque está no estatuto, é soberanamente o ministério, o conselho do Brás, dos anciões do Brás, pode derrubar qualquer decisão em qualquer lugar, meu filho.
Está no estatuto, é soberano. Soberano é soberano, meu filho. Soberano manda. Acima dele não tem só Deus na causa. Então, mesmo a decisão regional, o Braz pode derrubar. Estatutariamente está no estatuto, que foi aprovado por eles mesmos, das regionais. Entendeu? Está no estatuto. O estatuto foi aprovado e registrado lá nos órgãos competentes. Então, qualquer regional, tanto no Brasil como em outros países, se lá nos Estados Unidos, no Japão, em Portugal, na Espanha, na Itália, em qualquer lugar, toma uma decisão e o Braz foi olhar e dizer, não é para fazer assim não, cancela tudo isso aqui. É soberano, meu filho. O Braz tem poder. Quer dizer, até o Senhor Jesus resolveu o problema, o babado. O Conselho dos Anciões mais antigos do Brasil. Então, o Conselho dos Anciões mais antigos do Brasil, que se reúne em São Paulo, em proteção da unidade espiritual, pode revisar ou substituir soberanamente qualquer decisão tomada pelo Conselho de Anciães em reunião regional ou estadual, de anciães em reunião regional ou estadual, indicando-se nesse ato a administração que deverá executar a eventual medida para cumprimento da deliberação. Pode derrubar qualquer decisão. Sabe? Os conselhos de anciãos previstos nos parágrafos 1 e 2 poderão indicar, o conselho do ancião poderá indicar alguns de seus membros, pode indicar algum ancião, para apreciação e resolução de questões urgentes. Então foi isso que o Braz fez quando manda ancião para os Estados Unidos. Teve o pepino lá nos Estados Unidos? Foi isso que o Braz fez. Designou 2, 3 ou quantos quiser, ou quantos achar, e aí ele vai com o selo do rei, que é o Braz, que é o conselho do Braz, soberano, ele vai com o anel do rei, chega lá e decide a coisa. Já vai com algumas instruções, sabendo dos acontecimentos, chega lá, decide em nome do Braz. Tá? Tudo isso estatutariamente, tudo isso aprovado por vossos capeta também, da regional, da estadual. Então não tem, você se prostou lá, meu filho, aqui, isso aqui pode servir contra você mesmo. Ah, você não questionou lá? Aí quando o cacete descer em você, que você aprovou, e aí você vem choramingar. Não, por que você não viu lá? Por que aceitou? Por que não falou lá? Ah, irmão, isso aqui não está certo, não quero ministério não, está aqui, ó. Não vou me emprestar para isso aí não. É isso aí, essas condições aqui para ser de ancião, cooperar. Não, função não quero não. Ah, irmão, por quê? Porque eu não vou me subordinar isso aí, meu filho. Isso aí pode ser, eu posso ser vítima dessa injustiça aí, dessa sacanagem aqui. Daqui a pouco alguém chega e me acusa de idoneidade moral, espiritual, disciplina. Não vou aprovar isso aí não. Eu quero ser do ministério? Não quero ser não, mano. Não quero ser do ministério não, eu quero ser do céu. Eu quero vida eterna, não quero ser ministério não. Sabe? Porque eu não vou poder fazer isso, porque eu sou do ministério. Ah, vai se lascar. Então o cara se vende a alma ao capeta para ser do ministério. Então pode ser acusado de disciplina, de idoneidade espiritual e moral, pela balança dos vossos capeta. Para o cara ser do ministério, para ser do ministério, o cara se subordina a isso. E aí, depois ele aprovou, depois o pau desce nele, aí ele vem aqui no YouTube e dizer, não sei o que, aí eu vou fazer uma cartinha, pousar de soninha toda pura. Sendo que ele lá, é isso que acontece com muita gente, meu filho. Entendeu? E aqui, ó, deixa eu ver se... Ó, os diáconos... Vou falar aqui dos diáconos e acabar. Os diáconos ou irmãos responsáveis pelo atendimento da piedade em viagens missionárias, mediante procuração específica otorgada pela congregação cristã no Brasil, movimentarão conta bancária especial, cartão corporativo, que é CNPJ, claro, para os devidos fins. Essa conta será movimentada no mínimo por 3 irmãos, 3, devendo conter sempre 2 assinaturas.
Ou seja, duas assinaturas, porque se um lá tentou lá fazer uma cagada, aí o outro também assinou. E aí os dois vão pro saco. Onde houver diáconos, esses obrigatoriamente assinarão. Os diáconos, na escrituração das despesas decorrentes do exercício de suas atribuições, poderá ser assessorados por um contabilista. Aos irmãos diáconos ou responsáveis pelo atendimento da obra de pias e viagens missionárias, aplica-se o dispositivo. Então os diáconos, esses caras aqui é que movimenta e que paga tudo que for preciso para os cabras e atender a obra lá na Grécia, lá na Inglaterra, lá na França, no filé da Europa, na Espanha, nos Países Baixos, a Suécia, Suíça, Noruega. Então esses diáconos aqui que paga tudo, sabe? É isso aqui que... mas pode haver... posso gastar um pouquinho mais? Mas se sentir na preparação, posso gastar um pouquinho mais? Mas surgiu emergência aqui, posso gastar um pouquinho mais? O Braz quem paga todas essas viagens desses caras que para atender a viagem missionárias, eu conheci Israel, lá senti de atender uma reunião em Israel, conheci lá os pontos turísticos, estou aqui de folga, o Braz, entendeu? Maravilha, estou na preparação, glória a Deus. Eita, então entendeu? Parece uma coisa bonitinha, estatuto assim, mas o capeta está nos detalhes, filho. O capeta, sabe? O artigo, o soberano Conselho dos Anciãos do Braz e o artigo 9, o poderoso artigo 9. Então, meu filho, você pode ser acusado de qualquer coisa. Então, muita gente na congregação, interessante é que 99,99% do pessoal da congregação, dos pecadores CCBistas, quer ter ministério. Aí vai ter que se sujeitar toda essa porra desse artigo 9 aqui. E ali tem que jogar piamente de acordo com a disciplina do ministério, porque não é a disciplina de Deus. O cara tem que se submeter copiosamente, tem que se submeter piamente à merda do artigo 9, senão ele pode ser considerado de idoneidade moral, espiritual. Onde é que está descrito o que é ser? Onde é que está especificado o que é idoneidade moral? Pela ótica do Braz, dos vossos capetas em Cristo. Não está especificado idoneidade espiritual. E aí que fica a juízo do conselho. O conselho sai, o conselho com chavo, nepotismo e o caralho, e aí corta a sua cabeça fora. Sabe? Duas mancadas que você der, porque já tem outro puxa-saco, baba-ovo, querendo seu cargo. E aí você se sujeita a isso aqui. Porque não quer o céu, não está interessado em fazer a vontade de Deus, está interessado em ter cargo, porque quem tem cargo na igreja é alguma coisa, para outros ser besta. Se você não tem, você não é nada para outros ser besta. Você tem que ter dinheiro e ter cargo, porque é a obra. Foi orado e apresentado, irmã, aqui para sei o quê. Aí você tem que andar piamente na disciplina do ministério. E a disciplina do ministério é uma bosta. Idoneidade do ministério é uma merda. Sabe? Tudo porcaria. E aí você tem que submeter, senão você perde o cargo na igreja. Perder o cargo na igreja, meu filho, você já era. É meio que você tomar. É meio que você está com o nome de antecedentes criminais lá no Poder Judiciário. Ou está sendo procurado lá pela polícia. Sabe? Você perde completamente a moral. Perdeu o cargo. Que nem ancião quando perde o cargo na congregação. Ninguém fica sabendo exatamente pelo quê. E aí ele fica lá sentado. Muita gente não tem coragem de perguntar por que perdeu o cargo. Ele não tem coragem de dizer. E ali fica aquele cara lá, ninguém... às vezes não é convidado nem para nada.
Porque na congregação você perdeu o ministério, meu filho. Sem ministério, sem dinheiro, sem ministério, você não é nada. Então esse aqui, o que derrubou o crocodilo. E derruba qualquer um. Qualquer um, meu filho. Dependendo das articulações, dependendo do que você fez, ou foi acusado de que fez no dia a dia, dos atritos lá, da Irmandade, você pode ser acusado nisso aqui. Muitas dessas acusações aqui, você não tem nem como provar que fez o que não fez, não tem nem como se defender, porque são abstratas, sabe? Você fez você tendo um cargo na obra, você fez alguma coisinha lá, você pode ser acusado de qualquer coisa. E aqui não tem como provar nada a ninguém, sabe? São conceitos abstratos. Justiça, liberdade, igualdade, moralidade e ética. Você pode escorregar em alguma dessas coisas, nessas coisas. Aqui não tem como provar, não tem como se defender. É acusação versus você. O outro lá é poderoso, quer o ministério, tem como provar nada. Você se afastar do cargo, inocente. Quer dizer, inocente nem tão muito, porque você se prostou para ganhar merda do cargo, e aí perdeu o cargo, se foda você também. Ah, toma no rabo. Pegou a visão? Então só num caso a caso que você consegue explicar melhor essas coisas. Quando aconteceu o fato, sabe? Mas antecipar o fato assim, não. É o poderoso artigo 9, que derruba qualquer um, que corta qualquer cabeça na congregação. E foi isso que derrubou o crocodilo do Nilo. Sabe? Porque ele já vinha cambaleando para atender, não podia mais ser firme e pontual nos compromissos da presidência, e aí acionaram o artigo 9 e no crocodilo. Até mais, hein?